Bom dia, pessoal. Quero desejar a todos um ótimo domingo de primícias. Hoje não é Páscoa, hoje é primícias, porque sexta-feira à noite foi o Pêssar, primeiro dia. Sábado pela manhã foi a festa de Ázimos. E o domingo, terceiro dia, é o dia da festa de primícias, segundo o calendário bíblico. Porque Yeshua, o unigênito de Deus, ressuscitou primeiro, foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Por isso a festa de primícias, ao terceiro dia, sexta-noite Pêssar, Páscoa, ele foi entregue como cordeiro pascual. No sábado pela manhã, o seu corpo foi partido e ele foi enterrado, foi colocado em uma sepultura, e no domingo pela manhã ele ressuscitou dentre os mortos. Então, feliz dia de primícias a todos. Eu vou gravar uma rápida porção, uma rápida paraxá, que está no livro de Levítico capítulo 9, verso 1, e vai até o capítulo 11, verso 47, paraxá Shimini. Essa é a primeira vez que a Torá faz uma citação de uma lista que o Eterno fez, Hashem fez, sobre animais, aves, peixes permitidos para o consumo, chamados pelos Yehudins, os filhos de Israel, de kasher. Kasher significa separação, alimentos em separação para o consumo devido. O Eterno havia tirado todo o povo, toda a família dos filhos de Jacó, todo o povo de Israel lá do Egito. Vale lembrar que em sua grande maioria, mais de 90% das pessoas, elas tinham abaixo do nível básico educacional. Eles eram operários, trabalhavam como escravos para Faraó, não frequentavam escola, tinham pouco conhecimento em relação ao Eterno. O seu nível de QI, seu nível educacional era abaixo do pior nível que existia. Era um nível ralo de conhecimento. E o Eterno tinha o desejo de transformar a Israel em uma potência, em empoderar Israel. E não há um princípio, querido, de empoderamento que não seja iniciado pela questão intelectual, pela questão de aprendizado. Ensinar as pessoas as regras, ensinar as pessoas como fazer as coisas, ao ponto de capacitá-las para serem uma grande nação, para serem conquistadores, para serem uma nação de extremo nível intelectual. Então, o Eterno, de maneira muito sábia, começa com esse princípio básico nessa paraxá Shimini. Ele começa a tratar da alimentação do teu povo. Então, entre o livro do Vaikra, o livro de Levítico, capítulo 9, verso 1, até o capítulo 11, 47, ele trata de toda a criação de animais, aves, peixes, que ele permite para consumo e os que ele proíbe para consumo, que ele considera impuros. O que chama atenção nessa paraxá está no capítulo 11, do versículo 36, que Hashem fala: não se impurifiquem com os animais e criaturas que falei que são impuros, pois se impurificarão com eles. No final desse verso, querido, aparece uma conjunção hebraica que faz a seguinte menção: Venit metel.
Venit Betel. Essa frase Venit Betel geralmente é aplicada com a letra Aleph no meio, para trazer um sentido conjuntural, para trazer uma lógica ao texto. Sem a letra Aleph, na verdade, o significado dessa conjunção, ela se dá do seguinte entendimento. O Eterno fala assim, que falei que são impuros, pois se impurificarão com eles. Pela ausência da letra Aleph, o sentido final dessa frase, ela tem essa consonância, diz assim, pois se entupirão com eles. O Eterno, ele associa a palavra impurificar com entupir-se. Verso fechado. Entupir. Ou seja, a ideia que Hashem passa é que quem come os alimentos impuros, os alimentos que por ele foram proibidos para consumo, os alimentos não kasher, correm o risco de entupir as suas veias com colesterol, entupir as suas artérias e entupir o seu próprio intelecto. Porque a alimentação na Bíblia, a alimentação na Torá, ela faz parte de um pacote de alimentação natural, intelectual e também espiritual. O que Hashem fala nessa paraxá, querido, é que a pessoa que come um alimento que é proibido por ele na Bíblia, corre o risco de entupir as suas articulações naturais, por sua vez também entope as suas articulações intelectuais e também as suas articulações espirituais. O alimento impuro impede a pessoa de ter o discernimento perfeito das coisas. O alimento impuro impede a pessoa de ter uma saúde perfeita. Só quem tem alguém que passou por problemas de saúde na família sabe do que eu estou falando. A hora que nós chegamos à frente do médico, o médico fala, não vai poder comer isto, não vai poder comer aquilo. Mas tantos anos se passaram em que aquela pessoa consumiu todos aqueles alimentos sem perceber que estava fazendo mal para a sua própria saúde, para o seu próprio corpo. Os alimentos não kasher, queridos, eles entopem, em sua maioria, a condição de um Yehudim, de um escolhido, de um vocacionado do Eterno, a viver a perfeita condição do plano dele. Nessa paraxá, Hashem deixa muito claro essa ideia. Para ilustrar isso, querido, o livro da Hadagalá e também do Talmud conta o comentário de um grande sábio, um grande rabino, Raven Israel. E ele fala, e ele dá um exemplo para nós podermos entender o pensamento de Hashem a respeito disso. O exemplo que ele dá é de um homem que tem uma loja de perfumes. Todos aqui já devem ter ido a um shopping e passaram perto de uma loja de perfumes. Quem passa na porta da loja de perfumes sente aquele cheiro que é muito agradável, convidativo. E todos têm vontade de entrar naquela loja para comprar um perfume, para ficar cheiroso. É uma loja que geralmente é muito limpa, porque tem produtos de higiene e de beleza. Ao passar em frente, nós temos o desejo de entrar lá dentro. Esse homem, ele tinha uma loja de perfumes. Com o passar do tempo, na loja que estava do lado, na loja vizinha, um homem aluga aquele lugar e monta uma empresa para curtir couro, um curtidor de couro, monta um curtume do lado da loja de perfumes. Quem conhece curtume, quem conhece o que é curtir o couro,
arrancado do animal, ainda com sangue, sabe que o cheiro é um cheiro de podridão, até que o couro possa tomar sua forma, até que o couro chegue no seu estágio final. O cheiro é horrível. Quem não está acostumado passa mal com o cheiro. Então Raven Israel, ele conta que aquele curtidor monta aquela empresa do lado. E o cheiro, aquele cheiro ruim começa a chegar em todo o quarteirão. E atrapalha aquela loja de perfumes, que se vê obrigada a fechar a sua porta. As pessoas que frequentavam a loja de perfume param de ir até lá. Por quê? O que as convidava a conhecer a loja era o cheiro de perfume. Todos que passavam na frente sentiam aquele cheiro, aquele aroma bom, e se sentiam convidados para entrar. Mas o cheiro do curtume atrapalhava e tornava opaco aquele cheiro da loja de perfumes. O dono da loja de perfumes, ele fecha a sua porta e o cheiro do curtume toma conta de toda aquela região. Se passa um mês, se passa 2 meses, 3 meses, o vendedor de perfume não consegue vender mais nada. E o movimento da loja de curtume aumenta. As contas começam a vencer, o aluguel da loja começa a vencer. E o dono da loja de perfume se vê em uma situação muito difícil. E resolve vender a sua loja. Coloca uma placa na frente da sua loja para vender. O Raven Israel, ele fala que o dono da loja de perfumes, em 15 minutos, quando vê aquela placa, vai até lá e o convida. E fala para ele, olha, eu gostaria de comprar a sua loja, mas eu não tenho dinheiro. O que você acha de se tornar meu sócio? Eu não tenho dinheiro, você se torna meu sócio e a gente divide os lucros. Automaticamente o dono da loja de perfumes, ele fala, eu não quero, sai daqui, eu não quero trabalhar com curtume, eu não suporto o cheiro de curtume, sai daqui, eu sou vendedor de perfumes, eu gosto de aromas clássicos, aromas puros. Mas os dias se passam e o dono da loja de perfumes, ele vê a sua empresa quebrar e não consegue vender. Então ele chama o dono da loja de curtumes, da empresa de curtumes, e aceita ser sócio deles. Ele entra naquele negócio de curtumes e começa a ter lucro. Começa a ter lucro. Os dois, a sociedade começa a dar certo. Aquele homem que tinha loja de perfumes e não suportava o cheiro do curtume, começa a suportar e vê lucro naquilo. A sua vida começa a melhorar. Ao ponto de que ele consegue alcançar um nível de dinheiro em que ele poderia se tornar independente. Então, a sua esposa chega para ele e fala assim, olha, você já ganhou bastante dinheiro. Que tal você vender a sua parte ao seu sócio, o dono inicial da loja de curtume, da empresa de curtumes, e você pegar a sua parte e abrir lá no centro uma loja de perfumes, e nós voltamos a fazer aquilo que nós gostávamos, a trabalhar com um aroma suave, com um aroma simples. E aquele homem chega para a mulher e fala, não, perfumes não. Eu sou dono, sou sócio de uma loja de curtumes. E eu não entendo porque as pessoas reclamam tanto do cheiro de curtume. Nem cheira tão mal assim. Nem tem tanto problema assim. Trabalhar com curtume, eu não sei porque as pessoas se enjoam de sentir esse cheiro. Estou ganhando dinheiro com isso, então eu quero continuar vendendo curtume. O Raven Israel, ele comenta essa ilustração e ele diz assim, o pecado entra aos poucos. No início, aquilo que nos constrange já começa a não constranger tanto assim, porque nós abrimos a porta e ele foi entrando. E aquilo que para nós era um mal, nos fazia mal, nos cheirava mal,
hoje em dia nem cheira tão mal assim. Acaba fazendo parte da nossa vida, ao ponto de que aquilo que era extremo, para nós parece uma coisa simples. Se acostumou com o pecado, se acostumou com o que é proibido e fez daquilo uma condição de vida. Ah, pastor, não tem problema nenhum, né? Nós moramos em um país que há pouco tempo abandonou a escravidão, depois da Lei Áurea. A alimentação dos escravos era feijoada, os restos de comida de porco. Não tem problema nenhum, a feijoada é o carro-chefe, é o cartão de visitas do Brasil. Eu acho engraçado porque a educação do Brasil, ela está abaixo de países como Paraguai e Argentina. Nós ocupamos a posição 236 do ranking, se eu não me engano. Israel ocupa a segunda. Enquanto o nosso ministro da Saúde de São Paulo discute a condição de liberar R$55 para cada aluno da rede pública tomar café, os israelitas, eles desenvolvem armas bélicas como instrumento de abalo sísmico para quando o inimigo enviar um míssil para destruir Israel, eles acionam aquela arma para fazer tremer o ar e derrubar o míssil antes de chegar na sua trajetória final. Não tem nada a ver, né, pastor? Aquilo que a gente come. Eu imagino que Hashem não tinha o que fazer lá no céu. Então ele olhou para aquele povo e falou assim: vou arrumar coisa para eles fazerem, vou inventar leis, preceitos, eu vou inventar uma série de leis para que eles possam ter o que fazer. O Eterno não sabia o que estava fazendo, nós é que sabemos. E não entendemos, às vezes, a nossa condição intelectual. Por que o nosso país é tão ralo na condição intelectual? Para o Eterno transformar operários em pessoas empoderadas, para o Eterno transformar pessoas simples, trabalhadores de construção, em cabeças, em gente que seria chefe, seria dono de terra, seria próspero. Ele começou pelo princípio da alimentação. Engraçado que quando a gente abre a rede social, a gente vê um monte de gente filosofando sobre a Torá, mas come mal, se comporta mal, não ora, não tem leitura, não tem formação intelectual. Hoje em dia os pregadores cristãos, eles aprendem a dar cambalhota e gritar glória e aleluia e viram pastores. São cegos que vão guiar cegos. Gente que tem o intelecto entupido, que tem a saúde entupida e que tem o espírito entupido, porque não obedecem às mitzvot dadas pelo Eterno ao seu povo. Um dia um aluno procurou o Rav em Israel, e falou assim: eu quero ser um pregador da Torá, eu quero ser um homem santo, o que eu preciso fazer? O Rav olhou para ele e falou assim: primeiro princípio que você deve seguir é comer comida kasher. Se você não obedecer às mitzvot, se você não realizar as techuvás bíblicas, as normas, os preceitos, é impossível que você tenha intelecto para entender a Torá, para entender a palavra do Eterno. Essa manhã eu desejo muito que a bênção, ela alcance a tua casa, que a bênção alcance a tua família. Nesse dia tão importante, o dia de primícias, o dia em que o unigênito
de Deus, o unigênito de Hashem, chamado Yeshua, a quem nós temos por Messias, ressuscitou dentre os mortos. A palavra do Eterno diz que da mesma maneira que ele ressuscitou, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, falou: não sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque através daquele que ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos no dia do Eterno. Que as bênçãos nessa manhã alcancem a tua casa. Que você viva uma vida santa em todo o seu proceder. A maneira de andar, a maneira de se comportar, a maneira de comer, a maneira de se relacionar, a maneira de trabalhar, a maneira de criar os seus filhos. Ah, pastor, a gente não se organiza não, a gente vai viver a vida de qualquer jeito e vamos ver o que dá. Não, é bobagem. O Eterno planeja coisas. O Eterno tem um plano conosco e quem não entende o plano não vai viver o melhor. Ah, não, eu vivi assim, deu certo e até agora. Nós vemos pessoas que são escravizadas pela vida falar isso aí e querer ser o exemplo para alguém. E é bobagem. Nós precisamos viver uma vida de santidade para poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Que Ele abençoe a sua casa nesse domingo tão especial. Um forte abraço e ótima semana. O Eterno tem cuidado da tua casa. E Ele falou na sexta-feira à noite, no Shabbat Shalom de Pesach, no Seder Pesach, que esta praga veio para durar um tempo determinado, mas por causa da oração do seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, ele vai encerrar essa praga antes do tempo. Obrigado pela atenção. Que o Eterno te abençoe. Um forte abraço.